Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Quero fazer um vídeo de instrução ou até mesmo de auxílio, de orientação aos irmãos. Como ter experiências espirituais com Deus. Primeira coisa, tem que se aproximar de Deus, e a gente se aproxima de Deus procurando conhecer Deus, e o meio maior de conhecer a Deus é pela sua palavra e pela oração, tendo diálogo com Deus, tendo o exame da palavra, das escrituras sagradas, que é a voz de Deus, que é a mente de Deus, que são os atos de Deus. Então é a Bíblia Sagrada. E o segundo lugar, a oração, que é o diálogo com Deus. Então essas duas características são indispensáveis, para se ter experiência espiritual. Tem que conhecer acerca de Deus e ter intimidade com Ele, Intimidade. A intimidade, ela é uma aproximação. Quando alguém tem intimidade, vamos dizer até mesmo entre um casal, um casal saudável, um casal maduro, sadio, eles têm intimidade. Um tem intimidade para acariciar o outro, para abraçar, Conta as coisas mais secretas, você não conta para todos, você conta apenas para quem é íntimo seu, Então, da mesma forma, temos que procurar ter intimidade com Deus, se aproximar dele. E diante de Deus não precisamos ter segredos. Primeiramente, porque Ele sabe tudo, Ele conhece até os nossos pensamentos, sabe até as palavras que vamos expressar. Mas ainda assim é necessário expressar essas palavras em oração com o coração. É necessário, ainda que um pai, muitas vezes, ele imagine as ações do filho, ou até mesmo que o seu filho vai falar para ele quando se dirige até ele. É gracioso, é agradável para o pai contemplar o filho se expressar. É lindo, é gracioso, é algo bom o filho se expressar com o pai. Eu sou pai, já tive essa experiência. E Deus, eu acredito que Ele se agrada disso, porque Ele mesmo nos invoca a clamar. A Bíblia nos invoca a clamar, Deus convocou Jeremias para ele: clama a mim e respondei-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias capítulo 33, versículo 3, Há diversas menções na Bíblia Sagrada onde Deus invoca o homem a clamá-lo, A Bíblia diz: abre bem a tua boca e eu te encherei. O nosso Senhor Jesus Cristo mesmo disse, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se abre, Então a Bíblia Sagrada, ela nos convoca a clamar, a ter uma vida de intimidade, de profunda comunhão, de diálogo com o nosso Deus. E a Ele sim não precisamos temer em ocultar nada, mas contar tudo a Ele, inclusive nossos segredos, especificamente até o que se passa no mais profundo do nosso coração, até os nossos medos, nós podemos com liberdade contar para o nosso Deus. Então, intimidade é uma condição indispensável para quem quer ter experiência espiritual com Deus. Em segundo lugar, é necessário ter fé.
A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito lá na carta aos Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é a fé? O autor aos Hebreus escreve que é aquilo que nós não vemos, mas acreditamos. Ora, a fé é a prova das coisas que não se veem, mas que se esperam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário ter fé, né? A Bíblia Sagrada mesmo chega a mencionar que em um certo local, Cristo Jesus não quis operar devido à incredulidade do povo. O povo era muito incrédulo e a incredulidade ela se faz uma barreira que atrapalha a manifestação das coisas espirituais. Portanto, sem fé não é possível ter experiências com Deus. Tem que ter fé. E como ter fé? Como aumentar essa fé? A Bíblia nos instrui. Ora, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você medita na Escritura, quanto mais você ouve a Escritura, quanto mais você ouve mensagens realmente espirituais, inspiradas por Deus, proferidas, pregadas, anunciadas por homens ou mulheres que tenham a sua vida no altar, a sua fé vai aumentando. Então, tem que ter fé. É a segunda condição indispensável, ter fé. Terceiro lugar, humildade. As pessoas que Deus que mais deu experiências espirituais foram pessoas humildes. Pessoas humildes são pessoas preparadas para ver coisas grandes sem se vangloriar, sem atribuir aos seus próprios méritos, mas atribuir unicamente a Deus sua misericórdia, sua fidelidade, sua beneficência, seu amor, somente a Deus. Então tem que ser humilde. A pessoa que ela não pode receber algo mínimo e ela já sai batendo no peito e achando que é o profeta, que é a tal. Esse Deus não tem prazer de lhe dar mais experiências espirituais, porque ele é soberbo e Deus não suporta soberba. Ao contrário, a Bíblia diz que Deus ele abate os soberbos, mas ele exalta os que se humilham, né? A Bíblia nos ensina: humilhai-vos diante de Deus até que ao vosso tempo ele vos exalte. Existe o tempo da humilhação e existe o tempo da exaltação de Deus. Existe o tempo do anonimato e existe o tempo do pedestal. Existe o tempo que Deus te levanta, que Deus te promove, que Deus te leva, que Deus sopra o seu nome, que Deus te faz conhecido. Sim, existe tudo isso, existe na Bíblia Sagrada, mas tem que ter humildade e saber esperar o tempo de Deus. Então, essas 4 condições: primeiro, ser obediente a Deus. Ser obediente ao Senhor é indispensável para ter experiências espiritual com Ele. Um pai aonde o seu filho lhe é obediente, aonde o seu filho é alguém de bom caráter, de boas condutas, alguém esforçado, alguém que não lhe traz dor de cabeça, esse pai terá o maior prazer de dar o melhor que tiver em seu alcance a este filho. Assim é Deus. Se andamos em retidão diante dele, por que ele vai nos ocultar coisas grandes? Por que ele não nos dará coisas grandes? A Bíblia diz ainda mais que o amor de Deus é muito grande, aonde Jesus faz uma comparação dizendo: se um pai
que o seu filho pede o pão, ele não lhe dará uma pedra? Quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem, porque nosso Deus, ele é um Deus fiel. Então, são essas 4 condições: obediência a Deus, andar em obediência a Deus. Segundo lugar, ter intimidade com Deus, se aproximar de Deus, ter um diálogo constante com Deus, não esconder nada dele, nada. Confessar se pecou, se errou, se caiu, se transgrediu. Confessar, aquele que confessa, se humilha e se arrepende, alcança misericórdia. Terceiro lugar, fé. É indispensável essa condição. É necessário ter fé, porque se não ter fé, se não acredita, não tem como Deus agir e operar. Ele não tem prazer na incredulidade. Quarta condição, humildade. A sabedoria de guardar aquilo para si e não achar que foi por méritos próprios, né? Mas foi uma graça de Deus, alguém agraciado com Deus. Partindo desse primeiro ponto, das condições, quero contar aonde são os lugares mais propícios para ter experiências espirituais com Deus. Em primeiro lugar, o ambiente propício, a qual eu já tive muitas experiências espirituais com Deus e pessoas que ouvi testificarem, testemunharem também, sempre é através da oração, através do diálogo com Deus, e não aquela oração simplesmente breve: Deus me abençoe, me guarde, me livre, obrigado por tudo e amém. Não. São minutos ou horas extensas na presença de Deus, se comunicando, falando com Ele, né? Então, por meio da oração, locais propícios, vigílias, porque a vigília, ela geralmente tem-se tempo, geralmente é a madrugada inteira, então tem bastante tempo. É um local propício, porque ali as pessoas que vão ali é porque querem poder, é porque querem ter experiências com Deus. O ambiente é de oração, é de adoração, é de exaltação ao nome do Senhor. Então se torna um ambiente propício. Terceiro lugar, também retiros, né? Nem todas as igrejas têm esse costume, este modo, né? E também tem que ter muita vigilância com isso, porque tem que tomar cuidado no local a qual se faz o retiro, para que não seja um ambiente a qual bruxos, macumbeiros, feiticeiros frequentam, mas que seja um local puro, um local reservado, um local particular, e que, se de preferência houver a possibilidade, que seja um local específico para cultos, para oração, para retiros, para consagrações. Então tem que se tomar cuidado, mas são locais que são propícios para ter experiências espirituais. O terceiro lugar são os próprios cultos na igreja, né? Deus dá experiências. Eu já tive experiências espirituais com Deus na primeira parte, na oração, quando estava tendo oração. Já tive experiência com Ele na vigília, no término de vigília, né? E também algumas pessoas que têm essa possibilidade de orar em matas, em montes ou em chácaras, também são locais propícios, desde que esses lugares sejam reservados, não sejam frequentados por macumbeiros, por bruxos ou por qualquer outro tipo de profanadores. Locais puros, locais de natureza, locais reservados, particulares, né? Ou locais que não sejam frequentados por outras pessoas, né? Então tem que se tomar cuidado também com o local, mas montes, oração no monte, nas matas, em chácaras, em lugares reservados, mesmo
na natureza, né? São lugares específicos que Deus, a gente vai no propósito de oração, realmente no propósito de ter experiências espirituais, e Deus muitas vezes ele responde. Foi um dos locais que eu mais tive experiências espirituais com Deus, foi orando aonde eu chamo de monte, né? Só que aqui aonde nós residimos, em Araucária e Curitiba, é quase os montes realmente altos, são longe, já não são de tão fácil acesso, né? Então a gente ora mesmo geralmente em matas e procura uma mata quanto mais reservada, melhor. Quanto menos pessoas frequentar esse local, melhor. Só que tome muito cuidado também com a segurança. Nunca procure evitar ir sozinha, sempre vai com mais pessoas, de preferência com pessoas espirituais de oração, pessoas sérias que estejam no mesmo propósito que você. E o último lugar, o quarto da oração. No teu próprio quarto de oração, Deus pode te dar experiências espirituais. Eu sei de pessoas, como o missionário Davi Miranda, que, pelo que eu soube a respeito dele, nunca ouvi informações de que ele orou no monte, e era um homem que tinha experiências tremendas com Deus, porque era um homem de oração, seja na igreja ou seja no seu quarto, na sua casa. Era um homem que vivia em constante oração, buscando a presença de Deus. Então, em si, né, há alguns lugares que são propícios, mas em si, a vertente, o meio, o canal é a oração, é estar em oração buscando a Deus. Eu vou partir para um terceiro ponto, né? Qual as formas para se ter experiências espirituais com Deus? Uma das formas são fazer propósitos, né? Campanhas, né? Como a gente chama. Tipo, você diz: Senhor, eu quero ter uma experiência espiritual nova com o Senhor, e você levanta uma campanha de 7 dias de oração, talvez com jejum, 7 dias de orações pela madrugada, a qual você reserva um horário, pode ser 3 horas da manhã, pode ser a partir da meia-noite, pode ser às 5 da manhã, às 4 da manhã, né? Isso fica ao seu critério, né? Uma campanha talvez mais extensa, de 21 dias, 40 dias, né? Aí, cada um com o seu propósito em si, mas Deus se alegra e ele recebe esses propósitos, e muitas vezes ele concede experiências espirituais através desse propósito. A gente vê pela própria Bíblia Sagrada com um exemplo bem real, que foi de Daniel. Daniel estava cativo na Babilônia e já havia uma profecia, né? Já havia profecias, né? Que davam a informação de que seria um tempo, que aquilo era uma provação, e toda provação ela tem um tempo para começar, um tempo para ocorrer e um tempo para terminar, né? Toda prova um dia ela tem um fim. E Daniel, sendo alguém crente, alguém com grande fé, alguém íntimo de Deus e homem de oração, ele entrou num propósito, né? Ele entrou num propósito indefinido, onde ele se consagrou e orou para que Deus viesse e dar uma experiência para ele. Ele mesmo chega a dizer: manjar desejável não comi. Ele ficou 21 dias, mas enquanto não viesse a resposta, ele ia prosseguir, ainda que o seu corpo com 21 dias já estava sem força, como ele mesmo chega a relatar, né? Só que houve um travamento da resposta. Quando Gabriel veio trazer a resposta, demônios, né, ousaram impedir a resposta, ousaram impedir o anjo Gabriel de entregar a resposta, e Deus teve que enviar um arcanjo, o arcanjo Miguel, de um arcanjo de guerra, né, para
liberar Gabriel e levar a resposta para Daniel. Mas Daniel era um homem tão cheio das características de alguém que agrada a Deus, tão cheio de virtudes, que a Bíblia fala que desde o primeiro dia que ele se aplicou o seu coração em se humilhar diante de Deus, Deus já atendeu a oração dele. O primeiro dia que ele se propôs, que ele entrou naquele propósito, Deus já tinha dado a resposta, Deus já tinha dado a revelação, já ia mostrar todas as coisas que iriam acontecer com o futuro do povo, do seu povo que estava cativo ali na Babilônia, né? E de coisas futuras e extraordinárias. Não foi só com Daniel, mas muitos outros homens na Bíblia Sagrada tiveram experiências extraordinárias, né? Como Moisés, como Jacó, como Abraão, né? Como Ezequiel, como apóstolo Paulo, como Pedro, como João e tantos outros homens de Deus, né? Então, eu acredito que seja essa uma das formas mais comuns, é entrar em campanha, entrar num propósito. Eu vou fazer tantos dias de jejum, tantos dias de oração, eu vou fazer aquilo, isso. E vigiar, né, irmãos? Tem que vigiar, né? Cuidar, né? Ter uma vida santa, uma vida apartada do mundo, daquilo que desagrada a Deus e procurar se aproximar de Deus. Quero especificar algumas experiências espirituais mais comuns dentro de uma lista bem extensa que tem. Mas as experiências mais básicas assim que a gente vê principalmente nos nossos dias de hoje são sonhos, visões, profecias, arrebatamento de sentidos, arrebatamento de espírito, né? Uma cura, quando Deus usa você para curar alguém, também é uma experiência espiritual, né? Existem experiências extraordinárias, como ser transladado, existe experiência como ser usado por Deus para uma operação de maravilhas, onde alguém sem visão alguma passou a ver, onde alguém paralítico levantou, onde algum morto veio a ressuscitar. São experiências. Então é bastante vasto, né, este campo de experiências espirituais, né? Um conselho que eu dou a todos, vou dar alguns conselhos, mas um dos mais específicos aqui. Para você que quer ter experiências espirituais com Deus, separe um tempo a sós com Deus. Muitas vezes a gente, principalmente para quem a sua família é grande, né? São bastante filhos, a esposa, né? Então demanda, quase todo o seu tempo vai para a sua família, para o seu trabalho, para as tarefas, né? Então separe um tempo a sós com Deus. Veja um tempo oportuno, a qual a maioria não está em casa, um tempo de folga, ou um dia, um final de semana, e passa algumas horas fechado, só meditando na palavra e orando, jejuando, buscando a Deus. Separe um tempo a sós com Deus, separe pelo menos uma madrugada por mês ou por semana para você ir no culto de vigília, buscar mesmo a Deus. Separe uma manhã de oração, separe um dia, um momento para você passar a sós com Deus, que muitas vezes nesse momento Deus nos concede experiências espirituais. Deus fala conosco. Segundo lugar, evite pessoas negativas e incrédulas. Há um ditado que diz: me digas com quem andas e te direi quem és. Porque em um determinado ponto faz muito sentido.
As pessoas que elas andam com você, elas podem te contagiar, ou você contagia elas, ou elas te contagiam, algo há de acontecer. Então, se você anda com pessoas espirituais, você tem tudo para se desenvolver, crescer espiritualmente. Eu ouvi certa vez um professor dizer que águias não andam com galinhas, águias andam com águias, né? Então, se você quer ser alguém espiritual, ande, se aproxime dos espirituais. Você quer ser alguém bastante inteligente, ande com os inteligentes. Você quer ser alguém bastante próspero, ande com os prósperos. Faz sentido em todas as áreas da vida, fazem sentido esta lição. Então, para você que quer ter experiência espiritual, o negócio é espiritual, evite pessoa incrédula, que não crê em experiência, que blasfema de tudo, que murmura de tudo, que tudo para ela desconfia de tudo, né? Só ela é de Deus. Então evite esse tipo de pessoa, irmãos. E o terceiro conselho aqui seria esse que eu já dei mesmo. Aproxime-se de pessoas espirituais, pessoas que têm uma vida no altar, pessoas crentes, pessoas com a sua vida piedosa, devotas a Deus, pessoas humildes, pessoas que amam a Deus, né? Pessoas que você vê que têm uma vida de constante busca e sinceridade diante de Deus, né? Não ande com pessoas farisaicas, pessoas que elas arrotam santidade, mas não são, né? Elas só falam, às vezes, né? Prega o certo, mas dentro de casa vive tudo errado, né? Longe ela vive tudo errado. Então não, ande com pessoas sinceras. Pessoas sinceras. E um dos últimos conselhos que eu dou para todos os irmãos, que é muito importante também, para se continuar tendo experiências espirituais. Não se precipite em contar suas experiências. Não se precipite, não tenha pressa. Você teve uma experiência espiritual com Deus hoje, ou uma semana atrás, não se precipite em contar, ao menos que seja algo de extrema necessidade, né, que seja para alertar alguém, que interfira em vidas, né, em vidas, daí é outra coisa. Mas se for algo particular, que Deus mostrou a você, espere o tempo de Deus, tem o tempo que Deus nos autoriza a contar. Eu digo isso, irmãos, porque eu já tive momentos que tive uma frequência maior de experiências espirituais e por eu não vigiar e sair contando rapidamente, elas pararam por um determinado tempo, né? Porque também tem pessoas que elas se levantam com inveja, elas acabam nos invejando, né? E Deus também não gosta disso, como a gente não gosta. Pense, você às vezes tem um segredo, você só vai contar para alguém que você gosta muito, né? Alguém que seja íntimo seu, e você não quer que essa pessoa fique contando para todo mundo. Se ela contar, você já vai perder a graça de contar as coisas para ela. Então, espere o tempo de Deus, espere a hora que o Senhor te confirmar. Pode contar, que vai edificar a fé de muitas pessoas. Eu tenho experiências que eu esperei anos para contar, que estou contando agora, né? Tenho experiências que eu demoro bastante tempo, eu espero agora a confirmação de Deus para contar essas experiências, né? E tem coisas que nem posso contar agora, que haverá o tempo de Deus de contar essas coisas. Então não se precipite em contar tuas experiências. Espere Deus te dar a direção, te dizer o tempo e o momento de contar essas experiências. Eu espero que esses poucos conselhos, né? Essas poucas orientações sejam úteis para os irmãos ter grandes experiências com Deus. Eu digo para os irmãos que é desejo de Deus
É desejo de Deus nos dar experiências assim, porque essas experiências espirituais, elas marcam a nossa vida, elas acrescentam a nossa fé e a fé de outras pessoas. Então é o desejo de Deus, porém é necessário ter toda uma preparação de Deus em nós. Deus nos prepara para essas experiências, que há experiências fortes demais. Há vários tipos de experiências. Há experiências que nos abalam, que mexem com o nosso psicológico, com até o nosso corpo. Então, temos que buscar, crendo que o Senhor nos dará, mas esperar tudo no tempo de Deus. Tudo é no tempo dele. Ele sabe o momento que estamos maduros o suficiente para que ele venha nos dar essas experiências, mas busque, faça campanhas e Deus vai honrar. Eu já fiz campanhas para ter algumas experiências com Deus, né? Teve algumas que Deus não deu bem a experiência que eu queria, mas me deu uma forte experiência espiritual, né? Ele sabe tudo, ele sabe a hora de agir, a hora que ele há de nos abrir coisas do mundo espiritual. Que Deus abençoe a todos os meus irmãos. Não se esqueça de mim em suas orações, do irmão Leandro Souza, em suas orações e jejum. E eu estou e estarei orando também por todos os irmãos também. Que Deus nos abençoe e nos dê ricas experiências espirituais para que no tempo certo do Senhor possamos compartilhar para a edificação de muitas vidas. Deus os abençoe na paz perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.